Eu quero caminhar com você nessa manhã no livro de Provérbios, capítulo 3. Pode soltar o slide aí, Douglas, por favor. Eu quero falar da receita de Deus para um ano abençoado. Eu quero falar de conselho de Deus para nós que estamos consagrando nesses dias de campanha, esses dias de entrega, de consagração da nossa vida, do nosso ano ao Senhor. Porque Provérbios é um livro fantástico, magnífico. Você pode pensar em qualquer área da tua vida. Pense em qualquer área da tua vida. Qualquer uma. Você vai encontrar conselho para essa área no livro de Provérbios. Provérbios, nós temos a sabedoria de Deus para toda a nossa forma de viver, em qualquer área da nossa vida. Então, baseado em Provérbios 3, eu quero fazer essa caminhada com você aqui nesse texto da palavra do Senhor. Amém? Então nós estamos entregando a Ele nesses dias de campanha os nossos sonhos, os nossos projetos, consagrando a nossa vida, entregando a Deus os nossos desejos, entregando a Ele as nossas vidas, consagrando e dedicando o ano de 2024 ao Senhor. Então, obviamente, nós desejamos no coração ter uma vida abençoada em 2024. Nós desejamos ter uma vida bem-sucedida nesse novo ano que começa. Mas infelizmente muitos se esquecem que a trajetória de uma vida abençoada, ela é construída basicamente, em primeiro lugar, porque temos um Deus que nos abençoa. E a outra parte é a parte que cabe a nós, em obedecermos à vontade de Deus, em obedecermos à vontade do Senhor. E essa é a razão do porquê muitas pessoas deixam de ser abençoadas por Deus em muitos aspectos. Porque Deus está fazendo a parte dele, mas o sujeito não está fazendo a parte que cabe a ele. O ser humano não está fazendo a parte que cabe a ele. Porque quando vamos para a palavra de Deus, Deus deixa claro na sua palavra, irmãos, que as bênçãos do Senhor estão condicionadas à nossa obediência. As bênçãos do Senhor estão condicionadas à obediência aos mandamentos do Senhor. Se não obedecemos, Deus não pode nos abençoar. É isso que diz a palavra do Senhor. Quantos de nós temos a plena consciência de que em algum momento da nossa vida, ou em algumas etapas da nossa vida, nós deixamos de ser abençoados por Deus em alguns aspectos, porque nós desobedecemos, porque nós não obedecemos o que a palavra de Deus mandava, o que a palavra de Deus ordenava. Então, para que a gente tenha não somente um ano abençoado, um novo ano abençoado, mas toda uma vida bem-sucedida, toda uma vida abençoada. Eu não estou falando de uma vida sem problemas, eu não estou falando de uma vida sem dificuldades, eu não estou falando de uma vida sem desafios, porque uma vida abençoada, ela é também construída com desafios, aflições, momentos difíceis. Então, se a gente quer construir uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, o caminho é a gente atentar para a vontade de Deus e estarmos dispostos a obedecer à vontade do Senhor. Na receita de Deus para uma vida bem-sucedida, há 2 ingredientes. Como uma cozinheira, um cozinheiro, quando vai fazer uma receita, ele vai ver os ingredientes. Quais são os ingredientes para aquela receita ficar gostosa, ficar saborosa? Uma vida bem-sucedida na presença de Deus tem 2 ingredientes. O primeiro, obviamente, é o conselho de Deus, é o mandamento de Deus, é a direção que Deus nos dá. E o segundo ingrediente é a nossa observância, é a nossa obediência, é a prática daquilo que Deus nos orienta. Se a gente fizer o que Deus manda, a gente vai estar obedecendo essa receita do Senhor para uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida. Ok? Então, em Provérbios 3, nós encontramos vários conselhos que a gente pode chamar também de mandamento, porque é Deus que está dizendo. O conselho de Deus é um mandamento dele para nós. Cada qual, ao ser obedecido, resulta em bênçãos específicas. Eu vou repetir. Em Provérbios 3, nós encontramos conselhos, mandamentos de Deus, onde cada qual, ao ser observado, obedecido, praticado por nós,
resultará em bênçãos específicas na nossa vida. Então eu quero compartilhar 5 desses conselhos com você, para que você tenha não somente um ano de 2024 abençoado, bem-sucedido, mas toda uma vida abençoada e bem-sucedida. O primeiro conselho, o primeiro mandamento está no versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, o primeiro conselho é muito simples, o texto já é autoexplicativo: guardar os mandamentos no coração. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que diz este conselho da palavra de Deus, a sabedoria divina. Que o teu coração guarde os meus mandamentos. Mandamento do Senhor, a palavra de Deus, tem que estar no nosso coração. Não apenas no nosso entendimento, na nossa memória, que é importante que esteja lá também, mas sobretudo no coração. Porque alguém pode memorizar a Bíblia inteira, todos os textos da Bíblia, todos os versículos da Bíblia, e não amar a palavra de Deus, e não obedecer a palavra de Deus. A maturidade cristã não está na quantidade de versículos, de textos que você conhece, mas a maturidade cristã está no quanto que você obedece, coloca em prática o que você sabe da palavra de Deus. Nisso está a maturidade cristã. Então a gente é convidado a se lembrar do que diz o salmista, no Salmo 1, versículo 2. Ele diz que a pessoa bem-aventurada, a pessoa mais do que feliz, uma das características dessa pessoa é o prazer que ela tem na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A palavra de Deus, os mandamentos do Senhor têm sido o nosso prazer. É prazeroso para nós lermos a Bíblia todos os dias, refletirmos nas Escrituras Sagradas todos os dias, meditarmos todos os dias na palavra de Deus. Ao nos deitar, ler a Bíblia e ir com a palavra de Deus no coração para o nosso sono merecido. Será que a palavra de Deus tem sido o nosso prazer? Veja o que diz a sabedoria divina: o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque no coração está aquilo que é o de mais importante para nós. Veja o que Jesus falou sobre o coração. Ele diz assim em Mateus 6:21. Ele diz: onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. O que é um tesouro para você? Tesouro é aquilo que é importante para você, é aquilo que é significativo para você, é aquilo que tem um valor incomensurável para você. Isso é um tesouro. Então onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Se o mandamento do Senhor, se a palavra do Senhor for um tesouro para nós, lá estará o nosso coração. A palavra de Deus tem que estar no coração. É o que Deus fala para os pais em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus fala para os pais: olha, vocês vão ensinar a minha palavra para os seus filhos quando vocês levantarem, quando estiver tomando café, quando estiver no caminho para a escola. Estou parafraseando, é óbvio. Quando vocês se deitarem, mas é isso que está escrito lá: vocês vão ensinar a minha palavra, pais, em toda circunstância. Vocês vão aproveitar as oportunidades para falar da minha palavra para os seus filhos. Mas antes, Deus diz para os pais em Deuteronômio 6: a minha palavra deve estar no coração de vocês. Porque não adianta nós, pais cristãos, queremos ensinar algo para os filhos que não está no nosso coração, que não é importante para nós. Primeiro, a palavra tem que estar no nosso coração. E aí, meus queridos, quais são os resultados dessa obediência aos mandamentos do Senhor? Quais são os resultados da gente colocar em prática a palavra de Deus? Quais são os resultados, quais são as bênçãos prometidas pela palavra do Senhor para nós quando nós obedecemos o mandamento do Senhor? Está lá no versículo 2 que diz assim: porque eles quem? Os mandamentos do Senhor aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Os resultados são prolongamento da vida na terra e vida e paz acrescentadas. Quem aqui quer receber essas bênçãos nas suas vidas? Quem aqui quer ter prolongamento da vida na terra? Alguém aqui quer morrer nesse momento?
Levante a mão alguém que quer morrer nesse momento. Se tem alguém aqui, nós vamos orar por você. A gente quer prolongar a nossa vida, não é verdade? A gente quer prolongar a nossa existência na terra. E quem aqui quer ter vida e paz acrescentados? Quem aqui? Alguém pode dizer assim, mas pastor, tem cristão que morre cedo, tem filho de crente que morre criança. Isso é verdade. Mas isso não anula o fato de que essas promessas são fiéis e verdadeiras para nós. Amém? Não anula o fato de que essas promessas são palavras de Deus e promessas de Deus para nós. E elas fazem todo sentido. Por quê? Porque quando você está obedecendo a palavra de Deus, quando você está colocando a palavra de Deus em prática, você está evitando um monte de encrenca na tua vida, um monte de problema na tua vida que o pecado causaria. Então é óbvio que quando você obedece a palavra de Deus, você está melhorando a tua qualidade de vida, física, emocional, espiritual, em todos os sentidos. E isso é óbvio, vai te trazer paz, vai prolongar a tua vida na terra. Amém ou não amém? Então o primeiro conselho, obedeça os mandamentos. O segundo conselho da palavra de Deus para um ano e para uma vida abençoada, versículo 3: não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. O terceiro conselho, o terceiro mandamento do Senhor para uma vida abençoada: seja fiel. Seja fiel. Em outra tradução, benignidade é traduzida por lealdade. Não te desampare, não abandone a lealdade, a fidelidade. Irmãos, não existe amor sem fidelidade. Não existe. Se alguém diz que ama e não é fiel, é porque não ama. Não ama como deveria amar, porque o verdadeiro amor, na sua plenitude, ela resulta em fidelidade, resulta em lealdade. Vivemos num mundo em que se fala muito sobre amor. Os filmes, as músicas falam sobre o amor. E muita gente acredita no amor livre, em que ninguém é de ninguém. Esse não é o amor da Bíblia. O amor da Bíblia nos chama ao compromisso, a lealdade, a fidelidade. A grande verdade também, irmãos, é que nós somos tentados a todo instante a sermos infiéis, desleais. Quando a Bíblia diz que devemos ser fiéis, ser leais em tudo que fazemos, a Bíblia está dizendo que a nossa palavra, como disse Jesus, tem que ser sim, sim e não, não. Você tem que ser fiel nas suas palavras, nas suas promessas, naquilo que você fala. Você tem que ser fiel aos seus contratos, ao que você assina, ao que você fala, ao que você se compromete. Quando você fala que vai fazer alguma coisa, faça. Se você não tem certeza, não se comprometa. Fiel, fidelidade. Seja fiel. Mas somos tentados a todo instante. Somos atraídos pela infidelidade, porque eu falei bastante do pecado aqui nesse culto hoje. Fomos libertos da condenação do pecado, fomos libertos do poder do pecado, mas não fomos libertos ainda da presença do pecado. A natureza do pecado continua em nós, e cabe a nós, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, dominar essa força, que está dentro da gente, que a gente vai ser liberto dela definitivamente quando a gente partir desse mundo. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Um dos motivos é esse: a gente ter domínio sobre essa força que está dentro da gente, que nos atrai para aquilo que não agrada a Deus. Jesus, ele foi tentado, irmãos, e olha que Jesus não tinha pecado, a natureza do pecado não estava nele, e a Bíblia diz que ele foi tentado. Isso é um mistério da cristologia. Mas o fato é que ele foi tentado. Ele não podia pecar, mas ele foi tentado, porque ele tinha que passar por tudo aquilo que a gente passa, para que a justiça de Deus fosse completa. E lá no deserto, o diabo apareceu para ele e tentou Jesus por 3 vezes. O diabo usou até a palavra de Deus. O diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus, irmãos. Dá para entender uma coisa dessa? E é isso que o diabo faz. O diabo apresenta a palavra de Deus para você, torce a palavra de uma forma errada para que você faça aquilo que Deus não quer. Somos atraídos a
somos atraídos para a infidelidade, para aquilo que é errado, para aquilo que não é certo. O diabo fez propostas para Jesus, para ele encurtar, não é? Aquilo que o Pai tinha para ele, era um atalho. Quando o diabo falou para Jesus, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo, aquilo era um atalho que o diabo estava apresentando para Jesus, porque Jesus sabia que ele vai herdar, que ele iria herdar tudo aquilo que pertence ao Pai, mas para isso ele tinha que passar pela cruz, e o diabo estava oferecendo um atalho. Olha, se você me prostrado, me adorar, você não vai precisar passar pela cruz, você não vai precisar sofrer. E o diabo, gente, ele é campeão em fazer isso com a gente. Ele vive nos oferecendo atalhos. Atalhos que parecem muito vantajosos, muito prazerosos, muito interessantes. Como ele fez com a Eva. Ele convenceu a Eva de que a fruta era bonita, gostosa e que ia produzir um tipo de crescimento, que era se tornar igual a Deus. Então a gente tem que ficar muito esperto com aquilo que o nosso coração está sendo atraído. Temos que ter discernimento. Então, meus irmãos, a fidelidade no seu casamento, a fidelidade com seus pais, a fidelidade no seu trabalho, a fidelidade no trato com o seu dinheiro, a fidelidade nos seus contratos, a fidelidade no ministério. Fidelidade, seja fiel. Se você é um obreiro da casa de Deus, o que se espera de você não é apenas que você faça coisa com esmero, com zelo, com dedicação, porque isso é importante, mas o mais importante é o coração. Deus não se impressiona com a nossa performance. O que impressiona Deus é o coração, é a nossa vida privada, quando ninguém está nos vendo. Fidelidade. Amém? E quais são os resultados da fidelidade, da lealdade? Quais são as bênçãos que nós colheremos por sermos fiéis? Vai dizer então o versículo 4: acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Em outras palavras, vou usar uma expressão muito comum do nosso popular. Em outras palavras, você vai ficar bem na fita com Deus e com as pessoas. Se você for fiel em toda a sua forma de viver, você vai ficar bem na fita. Você vai ter uma boa reputação. As pessoas vão acreditar em você. Você vai ter crédito. Você vai ter autoridade moral e espiritual diante das pessoas. Quanta gente, irmãos, até obreiros, pastores, que perderam a autoridade moral, espiritual, porque se mostraram infiéis. Mas quando somos fiéis, nós achamos graça diante de Deus. Graça significa você manter a sua comunhão com Ele. Porque olha o que diz o Salmo 101, versículo 6. Olha o que Deus diz lá: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Deus procura os fiéis da terra para que Ele habite com essas pessoas. Deus está à procura dos fiéis. Será que Ele está encontrando estes fiéis em nós? E Ele fala: olha, vocês alcançarão boa compreensão e graça também diante dos homens. O que é isso? É o respeito das pessoas. Você adquire confiança, você adquire autoridade moral, espiritual, bom testemunho, boa reputação. E isso não é bom? Isso é ótimo, isso é excelente. É bênção de Deus. Quando você abre a boca, as pessoas acreditam no que você fala. Porque você não é mentiroso, você não é fofoqueiro, você não é maldizente, você não é murmurador. O que você fala, você cumpre. Então isso faz você crescer na tua vida. Porque as pessoas vão querer se unir a você. As pessoas vão querer caminhar do teu lado. Porque você é um abençoador. Você é um agente de transformação. Quando você é fiel. Amém? Quem aqui quer achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens? Seja fiel. O terceiro conselho ou mandamento da palavra do Senhor
para um ano, para uma vida abençoada. Versículo 5, começo do versículo 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Olha o coração de novo aí, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Esse mesmo texto na linguagem de hoje está assim traduzido: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer. Em outras palavras, resumindo tudo, mais Deus, menos você. Mais Deus, menos você. É óbvio, irmãos, e é bom, e é salutar, e eu digo até que é necessário para o nosso crescimento pessoal, que você reconheça as suas virtudes, as suas habilidades, seus pontos fortes. Isso não é pecado, não. Eu não concordo com essa teologia que olha para o ser humano e só vê coisa ruim no ser humano, não encontra nada que presta no ser humano. Eu não concordo com essa teologia, porque nem Deus concorda com ela. É um absurdo isso, porque o Espírito Santo habita em você, como não há nada de bom em você. A imagem de Deus está em você, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Como que não há nada de bom em você? Deus, quando apareceu para Gideão, falou para Gideão: varão valoroso. Quando Gideão olhava para si mesmo, ele tinha uma visão distorcida de si mesmo, e ele se considerava o pior da sua casa. E a sua casa, sua família, os piores, os mais insignificantes da tribo de Manassés. Quanta gente olhando para si mesma e se achando insignificante. Insignificante a sua história, a sua vida, si mesmo, a sua família, a sua origem, o lugar de onde veio. E Deus está olhando para você e dizendo: varão valoroso. Nós temos que reconhecer, irmãos. É óbvio que se a gente, numa perspectiva única da doutrina do pecado, analisarmos o ser humano, é óbvio, a gente não vai encontrar nada de bom mesmo, porque o pecado nos separa de Deus, e não há nada que possamos fazer para a nossa salvação, para a nossa própria justificação. Nessa perspectiva, é óbvio, não há nada de bom em nós, mas somente nessa perspectiva. De uma forma ampla e geral, de acordo com a palavra de Deus, há coisas boas em nós, não suficientes para a nossa salvação, insuficientes para a nossa salvação. É verdade que não seremos salvos pelas coisas boas, pelas nossas virtudes, pelas habilidades especiais que temos. Somos salvos pela graça de Deus. Mas é óbvio que há coisas boas em você, você precisa descobri-las, identificá-las, porque elas glorificam a Deus na tua vida, se você souber usá-las com sabedoria para a glória de Deus. Aliás, nesses dias eu quero convidar você a fazer isso. Você identificar os seus pontos fortes, suas virtudes, suas habilidades especiais e consagrar isso a Deus aqui, ó. Não é isso que a gente diz em uma das canções que nós entoamos ao Senhor? Eu quero te consagrar os meus talentos mais preciosos. O que você faz bem? O que você faz com habilidade, que as pessoas te procuram para você fazer aquilo para elas, até pagam você para fazer aquilo? Consagra isso a Deus. Diga: o Senhor é o dono de tudo que eu tenho. O Senhor não é o meu sócio, o Senhor é o dono da minha vida. Porém, precisamos reconhecer também as nossas limitações, as nossas fraquezas humanas, os nossos pontos cegos. Quem dirige sabe o que é um ponto cego. E o que é um ponto cego? É aquele ponto no retrovisor que você não consegue ver o que está ali do lado. Pode ser um outro carro, pode ser um pedestre, pode ser uma bicicleta, pode ser um animal, pode ser muitas coisas. Você não está vendo, o perigo está ali, o problema está ali, a ameaça está ali, mas você não está vendo, o ponto cego. Nós temos pontos cegos e nós precisamos, e às vezes as pessoas estão vendo, mas a gente não está vendo. É que nem a casquinha do feijão no seu dente, ou aquele pedaço de alface no teu dente. Está todo mundo vendo, mas você não está vendo. É o ponto cego. E às vezes Deus levanta pessoas para te avisar, mas você não quer ouvir. E aí não adianta, né? E aí temos que fazer a oração de Davi: Senhor, Salmo 139, sonda o meu coração e vê se há algo errado dentro de mim. Me ajuda a encontrar, Senhor, os meus pontos cegos e ver o que eu preciso mudar, o que precisa ser transformado na minha vida.
Então nós temos que reconhecer as nossas limitações humanas, as nossas fraquezas humanas, os nossos pontos cegos. Temos que reconhecer que não somos autossuficientes, que nós precisamos de Deus e das pessoas, e confiar em Deus de todo o coração. E reconhecer que Deus é a causa suprema de todas as nossas vitórias e conquistas. Amém? Confiar em Deus de todo o coração, gente. Eu gosto do exemplo da criança. Quem é da minha geração, quem foi criança na minha época, anos 80, anos 70, vai se lembrar que o Brasil enfrentava crises econômicas estratosféricas, uma inflação estratosférica, muito desemprego no país. E meu pai enfrentou esse período. Eu lembro do meu pai ficar sem trabalho por algumas vezes. E eu lembro de uma vez meu pai chegando em casa, não sei se ele se lembra disso. Ele conseguiu um emprego, chegou em casa, jogou a carteira assim de trabalho em cima da mesa, consegui. Mas daqui a pouco estava desempregado de novo, depois empregado de novo. Era uma instabilidade econômica, política, né, no trabalho. A população sofreu muito naquela época, né? Mas eu não me lembro, eu tinha por volta de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Eu não me lembro de nenhuma vez que eu fiquei perambulando pela sala preocupado por causa do desemprego no país. Porque talvez meu pai não pudesse, ou minha mãe, comprar as coisas para a gente comer. Não me lembro de entrar em depressão, crise de ansiedade, insônia. Minha mãe chega na sala e me vê andando de madrugada pela casa. O que foi, meu filho? O que aconteceu, Marcelinho? Não, mamãe, eu estou preocupado por causa do desemprego no país. E o papai não vai poder trazer as coisas para nós comer. Eu simplesmente, como você, na sua casa, com seu pai, com sua mãe, nos momentos de crise, simplesmente você confiava. É o sono da criança, o mundo está caindo à sua volta, mas ela acredita, ela sabe que papai e mamãe vai dar um jeito. E aí você dormia quando criança, tranquilamente, sem se preocupar. O que é isso? É confiança. Por isso que Jesus ele disse que temos que ser como crianças, porque criança confia, criança acredita, criança não se preocupa. Amém? É isso que nós temos que ser para o nosso Pai Celestial, confiar. Foi essa espécie de confiança que Pedro teve na prisão, Atos 12. Tiago já havia sido morto pela espada de Herodes, ele sabia que ia ser o próximo. E aí quando o anjo do Senhor apareceu na prisão, o Pedro estava dormindo um sono pesado daqueles, que o anjo teve que chacoalhar ele e falar: Pedro, levanta, põe a sandália. As correntes caíram das suas mãos. Ele só foi se dar conta que não era uma visão quando ele chegou na rua. Um monte de porta da prisão abrindo, porta automática do Senhor. Quando ele chega na rua, que ele acorda e fala: é verdade, não é sonho, é verdade mesmo. Eu não sei se eu estaria dormindo como Pedro, sabendo que eu ia ser o próximo, morrer decapitado. Eu não sei, mas Pedro experimentou essa confiança naquela noite. Enquanto a igreja orava por ele, ele dormia em paz, porque ele sabia que mesmo que ele fosse morto, ele viveria para sempre com o seu Senhor. É esse tipo de confiança, de fé, irmãos, que Deus quer encontrar em nós. Amém? O mesmo Pedro escreveu em 1 Pedro 5, 6 e 7: entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. O Pai cuida da gente. E então, meus amados, quais são os resultados de confiarmos em Deus e não sermos autossuficientes? Quais são as bênçãos decorrentes da nossa confiança em Deus, da nossa confiança, e a gente não ser autoconfiante e não sermos autossuficientes? Os resultados estão lá na segunda parte do versículo 6. Bem simples: Ele endireitará as tuas veredas. Ou como diz outra tradução, mais fácil para a gente entender: e Ele lhe mostrará o caminho certo. Porque os momentos que a gente mais tem que confiar em Deus é quando a gente está sem direção, não é verdade? Quando a gente tem um perrengue na vida, quando a gente está enfrentando um problemão, quando a gente tem que tomar uma decisão e a gente não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer. Aí somos convocados, nosso coração é convocado a confiar no Senhor.
E quando confiamos nele de todo o coração, como diz as Escrituras, ele vai nos mostrar o caminho certo. Ele sempre mostra. Quem aqui quer ter esta vida direcionada por Deus, que te mostra o caminho certo na hora da aflição, na hora da dor, na hora da dúvida, na hora do medo, na hora da incerteza? Porque haverá momentos, irmãos, em 2024 que serão difíceis. A gente não pode ser ingênuo, achar que o 2024 todo vai ser você num barquinho, num lago, não é? De águas tranquilas e aquela brisinha batendo no seu rosto, aquele céu azul. Às vezes vem a tempestade, né? E aí somos convidados a confiar no Senhor, e Ele nos mostrará o caminho para onde a gente vai direcionar o nosso leme. Ele nos mostra o caminho certo. Amém? O quarto conselho, ou o quarto mandamento do Senhor, está lá no versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Outra tradução para a gente entender melhor: não faça nada que seja errado. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Quarto mandamento para uma vida abençoada: tema a Deus e aparte-se do mal. Amém? Primeiro, temer a Deus. O que é temer a Deus, irmãos? Alguém diz assim: não, você não tem que ter medo de Deus. Tem que ter um medinho sim, irmão. Você tem que ter um medinho de Deus sim. Porque a Bíblia diz que o nosso Pai nos disciplina, a Deus não castiga. Olha, se Deus não castiga, podemos conversar sobre isso. Mas que Ele disciplina os seus filhos, Ele faz isso. Hebreus capítulo 12. Vê lá o que Jesus fala nas cartas do Apocalipse. Irmãos, nós cremos na Bíblia. Não estamos entre aqueles que não acreditam mais na autoridade das Escrituras. Não estamos entre aqueles que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Nós cremos na palavra do Senhor. Cremos que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é bem inspirada por Deus. É a autoridade de Deus, é a maior autoridade de Deus sobre a igreja, é a sua palavra. E a palavra de Deus diz, Jesus diz isso na palavra, que nós não temos que temer o homem, nós temos que temer aquele que tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. Ele está falando de quem? De Deus. É como aquele medo que você tinha do seu pai e da sua mãe. Você fazia lá a traquinagem, você sabia que vinha a correção. O que você fazia? Você se escondia, né? Alguns ficavam o dia inteiro fora de casa, fugido. Mas tinha que voltar, né? Voltava tudo sujo, pé tudo, né? Imundo. E aí o couro comia solto, não era assim? Mas você voltava para casa, e depois de levar a correção, estava você lá, né? Na barra da saia da mãe. Ô mãe, esse é o amor da minha vida. Então o temor é isso. É um medo misturado com amor. Está tudo junto ali. Misturado com respeito, com reverência. Isso é temer a Deus. Medo, amor, respeito, reverência, temor a Deus. E quando você teme a Deus, e Provérbios, livro da sabedoria, diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria de Deus. O temor do Senhor é o princípio, é a base, é o fundamento de toda a sabedoria divina. Porque quando você teme, você obedece. Você faz a vontade do Senhor. Então, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. E aparte-se do mal. Não faça aquilo que é errado. Não faça aquilo que Deus desaprova. Não faça aquilo que a palavra de Deus condena. Não faça aquilo que vai prejudicar você mesmo. Não faça aquilo que vai prejudicar os outros. Com os outros, faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você. Aparte-se do mal. Amém? Faça o que é certo, faça o que é bom, faça o que edifica, faça o que engrandece a Deus, faça o que glorifica o Senhor, faça aquilo que edifica a tua vida, que abençoa a tua casa, que abençoa a tua família, faça aquilo que abençoa os outros.
Diga para Deus: Senhor, eu quero ser um agente de transformação. Aparte-se do mal. Não faça nada que seja destrutivo para você e para as pessoas. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com o que você diz. Para quem você diz. Quando você diz. Como você diz. E cuidado com os teus pensamentos. Porque os teus pensamentos, eles definem as suas emoções. E as tuas emoções definem as suas palavras e as suas ações. Então muita coisa começa aqui, ó. Você começa a pensar bobagem, começa a pensar besteira, começa a distorcer a realidade, começa a distorcer a imagem de si mesmo, começa a inventar coisa, porque muita coisa que a gente sente de ruim é produzida pela nossa mente, irmãos. Eu vou falar uma frase aqui que vocês nunca ouviram na vida de vocês, inventei agora. Quando alguém chega e fala assim para você: isso é coisa da sua cabeça. Exatamente isso. Isso é coisa da tua cabeça, irmão. Tem gente que está sofrendo ansiedade porque está inventando coisa, aquilo não é a realidade. E aquilo faz a pessoa sofrer. Isso pode levar a pessoa a uma crise de ansiedade, a uma crise depressiva. Quem sofre de ciúme patológico, sofre desse mal. O ciumento patológico sofre desse mal, porque ele sempre está pensando que existe um rival que vai tomar o objeto do seu amor, a pessoa amada. Então a pessoa fica inventando história, ela cria história na cabeça dela. Ela tem ciúme até da cadeira que a pessoa está sentando, ciúme do pai da pessoa, da mãe da pessoa, do irmão da pessoa, dos amigos. Ela quer controlar a vida da pessoa. Ela liga, a pessoa não atende, ela já pensa: está com alguém. Isso é coisa da sua cabeça, né? Essa pessoa precisa de cura, de libertação, tratamento. E aí, gente, quais são os resultados de você temer o Senhor e apartar-se do mal? Olha só, versículo 8, o resultado: a bênção de Deus será isto: saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Para você entender melhor, na linguagem de hoje, isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Amém? É óbvio, gente, é uma redundância isso. Devia ser tão claro para nós. Porque quando você se aparta do mal, quando você se aparta do pecado, você está livrando a tua vida de sofrimento. Temer a Deus e se apartar do que é mal, errado, destrutivo, é um bom remédio para curar as tuas feridas e aliviar os teus sofrimentos. Quando você não bebe a cervejinha, o vinhozinho, a caninha, o que está acontecendo? Você está preservando o teu fígado, os teus órgãos internos. Ah, pastor, uma cerveja é diurético. Come melancia, irmão. Come uma melancia inteira, diurético também. Você não vai sair do banheiro, isso é uma bênção. Você sabia que as maiores causas de acidente no trânsito, violência doméstica contra a mulher, contra crianças, é causada pelo álcool? Você sabia disso? Você sabia que todo doente, que todo adicto do álcool, ele começou bebendo socialmente? Bebendo socialmente. E aquilo virou uma desgraça. Quem tem uma pessoa na família que sofre desse mal sabe o que é isso. A desgraça que é a bebida alcoólica. Quando você não fuma, você está causando um bem para a tua vida. E agora inventaram essa coisa de narguilha, essa desgraça desse cigarro eletrônico. Se você for pesquisar, você vai ver que é centenas de vezes pior do que o cigarro normal. Ah, então o cigarro normal pode, pastor. Se você quer morrer de câncer na garganta, no pulmão, vai em frente. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não pode se embriagar. Aí a pessoa se apega a esse versículo e vai enchendo a cara por aí. Veja tudo que a Bíblia fala sobre o álcool, tudo, pega todos os versículos
do Gênesis ao Apocalipse, sobre álcool. Veja lá o que a Bíblia fala. Eu já fiz esse estudo. Resumidamente, o conselho, a direção da palavra de Deus é: evite beber, porque isso vai trazer desgraça para a tua vida. Resumidamente, quando você é fiel à tua mulher, fiel ao teu marido, quando você honra teu pai e tua mãe, mesmo depois de casado, você continua honrando teu pai e tua mãe. Quando você é honesto, quando você é leal, quando você faz a vontade de Deus, quando você não prejudica os outros, quando você não faz fofoca das pessoas, quando você não vai para a rede social falar besteira, você está fazendo o quê? Preservando a sua alma, a sua mente, preservando a vida das pessoas. Bom remédio. Quem quer viver esse bom remédio do Senhor, amém? Então, tema ao Senhor e se aparte de tudo aquilo que é mal, errado e destrutivo. E por último, irmãos, o último conselho que poderíamos falar aqui até a noite sobre vários conselhos, né? Mas eu vou terminar nesse. O quinto conselho: honre a Deus com os seus rendimentos. Versículo 9: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias são os primeiros frutos, né? Na linguagem de hoje diz assim: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Deus deve ter a primazia da nossa vida, irmãos, inclusive, e isto inclui as nossas finanças. A gente vai aí retomar o Crown esse ano, já temos um grupo montado, é o pastor Alex que estará assumindo essa turma. Então você que fez a sua inscrição, se prepare aí, porque em breve você vai estar sendo notificado de quando começa o curso em fevereiro, tá bom? Então Deus tem que ter primazia de toda a nossa vida, e inclui as nossas finanças, gente. Muito tem se dito, né, sobre o significado de ofertar e dizimar ao Senhor. Um mandamento, uma responsabilidade, um privilégio, um ato de adoração, de fidelidade, de fé e de amor a Deus. Tudo isso é verdade. E aqui em Provérbios, as contribuições que ofertamos ao Senhor significam a honra que nós oferecemos a Ele. Honrar significa distinguir, respeitar, venerar, glorificar, dar crédito ao merecimento, celebrar honrosamente. Quando você entrega a tua oferta de coração a Deus, o teu dízimo, você está fazendo isso. Você está respeitando, venerando, glorificando, dando crédito, merecimento ao Pai que supre todas as tuas necessidades. Amém? Dizimar e ofertar é o fruto do nosso trabalho. Um fruto que nós somente podemos produzir, porque é Deus que nos dá a força para o trabalho, que nos dá a capacidade para o trabalho. É Deus que nutre você das capacidades e dos conhecimentos que você tem, e que você busca, e que você aperfeiçoa. Porque Deus, Ele mune você de um potencial, e aí você tem que explorar esse potencial. Você está fazendo isso? E quando você explora esse potencial, você começa a produzir para o seu bem, para o bem da sociedade, para o bem da igreja. E aí, quando você traz para Deus as suas ofertas e dízimos, é uma pequena parte de tudo aquilo com que Deus tem te abençoado. E como disse Davi no 1 Crônicas 29, Senhor, nós estamos apenas te devolvendo aquilo que é teu, porque do Senhor não é apenas os 10%, é os 90% que fica com a gente. Amém? E quando você faz isso, qual que é o resultado? Se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Na linguagem de hoje, faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Fartura e prosperidade. Agora preste atenção. Quando a gente fala de fartura e prosperidade, não estamos falando nem de luxo e nem de riqueza, que são coisas diferentes. Fartura e prosperidade é diferente de luxo e riqueza, porque tem gente que é rico, mas não é próspero. Tem gente que é rico e é miserável. Tem gente que é rico e não é feliz. Tem gente que é rico e não reparte.
Prosperidade é nada faltar na sua vida do que você precisa. Isso é prosperidade. E Deus tem essa promessa para aqueles que honram a Ele com seus dízimos e com suas ofertas. Essas palavras estão no contexto daquilo que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que comer, o que vestir, o que beber, onde morar, vos serão acrescentadas. Quando você prioriza Jesus, o seu reino, a sua justiça, quando você coloca tudo isso em primeiro lugar na tua vida, quando você coloca Jesus como a primazia da tua vida, então você tem a promessa do Pai de que Ele vai suprir as suas necessidades, todas elas. Amém? Porque nós temos necessidades e temos desejos. Nem todos os nossos desejos são necessidades. Necessidade é aquilo que de fato precisamos. Desejo é aquilo que o nosso coração quer, que necessariamente não é uma necessidade. Mas Deus é tão bom que as necessidades temos garantidas por Deus, pelo Pai, se a gente for fiel a Ele. E os desejos, pode ser que Ele atenda alguns. Salmo 34. Atenta para o Senhor e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Amém? Esse é o Deus, irmãos, a que nós servimos. Dizimar e ofertar deve ser feito com uma motivação correta no coração. Você não deve dizimar e ofertar fazendo uma permuta com Deus. Eu vou dar para receber em troca. Então nem dê, não faça isso. Não faça permuta com Deus, faça porque você ama Jesus. Porque você ama a obra de Deus, você ama a igreja de Jesus, você ama a obra do Senhor, e você é grato a Deus por tudo que Ele tem te dado. Então, em sinal de gratidão a Ele, de amor à sua obra, você oferta, você dizima, você contribui. São esses que são alvos da presença, da bênção de Deus, das bênçãos do Senhor que estão prometidas na palavra do Senhor. Amém? Então você quer ter um ano abençoado, uma vida toda abençoada? Então siga o conselho de Deus e receba essas bênçãos. Obedeça aos mandamentos e conselhos da palavra do Senhor, e você receberá longa vida, paz no coração e passos certos. Seja fiel em tudo e com todos, e você receberá o favor, a graça de Deus e dos homens. Confie em Deus de todo o teu coração e não seja autossuficiente. Então o Senhor te mostrará o caminho que você deve seguir. Tema o Senhor e abandone o pecado. Rechace tudo aquilo que te afasta do Senhor e da vontade dEle. Então você desfrutará de saúde física, mental, emocional e espiritual. E em último lugar, honre a Deus com seus dízimos e ofertas, e Deus te dará com fartura tudo que você precisa para viver. Amém, meus queridos? É óbvio que uma vida financeira abençoada, gente, na minha compreensão, não depende só de dízimo e oferta, também de dízimo e oferta. Uma vida abençoada depende de trabalho, generosidade, boa administração financeira, você não gastar mais do que você ganha, saber investir, saber gastar, saber guardar e dizimar e ofertar. É o que você que está inscrito no CRAL vai aprender. E disciplina, porque nós precisamos de disciplina. Nós temos que orar pelo nosso Brasil, irmãos. Eu ouvi no noticiário essa semana que há 10 milhões de nem no nosso Brasil. Sabe o que é o neném? É uma faixa da população entre 15 e 29 anos que não trabalham e não estudam. 10 milhões de pessoas que não são os desempregados, porque o desempregado ele entra numa outra faixa estatística. Não é quem está procurando emprego, é quem não está procurando emprego mesmo. Desses 10 milhões, 7 milhões são mulheres de 15 aos 29 anos. Um dos motivos é porque as moças estão engravidando muito cedo, por causa dessa permissividade sexual, que a nossa cultura, que os nossos governos, que os nossos governantes
que os nossos professores, que a cultura, que a mídia, que o entretenimento, né, tanto promove essa libertinagem sexual, o resultado é isso. 10 milhões de moças que não trabalham nem estudam porque tem que cuidar das crianças. Sabe qual é o resultado disso? Isso tem um impacto social, um prejuízo social. O PIB do país cai. Impressionante isso, né? Por isso que quando você obedece a palavra de Deus, jovem, você está construindo um futuro abençoado para a tua vida. Agora para pensar, 3 milhões de rapazes que não querem nem estudar nem trabalhar. Não estamos falando de gente doente nem gente desempregada, é gente que não quer mesmo trabalhar e estudar, quer ficar na cola da mãe, do pai. Acho que não deve nem arrumar cama. É difícil, né, irmãos? E aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra Deus valorizando o trabalho. Um Deus que valoriza o trabalho. Um Deus que te abençoa no trabalho. Um Deus que te enriquece no trabalho, para que você seja uma bênção para o mundo onde você vive. Seja você autônomo, seja você empregado, seja você o patrão, seja você um comerciante, seja você um empreendedor. Amém? Quantos aqui querem ter um ano abençoado com todas essas bênçãos aqui, irmãos? Longa vida, paz no coração, passos certos, o favor de Deus e dos homens, saber o caminho a seguir, a direção de Deus, saúde física, emocional, espiritual, fartura, prosperidade. Então, faça o que Deus ordena. Obedeça os conselhos do Senhor, e essas bênçãos recairão sobre a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé. E eu quero rapidamente, irmãos, porque talvez tenhamos já irmãos pensando no pastel da feira ou no frango que você tem que comprar. Mas nós temos ainda algo a fazer aqui, que é consagrar mais uma vez e mais uma vez. E Jesus disse que nós não podemos nos cansar, né? De buscar a Deus e de orar e de clamar e de pedir, de bater a porta do céu. Quero chamar todos vocês que estão fazendo essa campanha aqui à frente, você que tem vindo todos esses dias dizer para Deus: Deus, eu quero consagrar a minha vida, o meu ano de 2024 ao Senhor. Eu quero chamar você aqui, mas venha com o teu coração disposto a colocar em prática aquilo que você ouviu nesta manhã. Venha aqui à frente, não apenas para pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, mas venha com o teu coração disposto e quem sabe arrependido. Quem sabe você está falhando, você não está cumprindo alguns desses mandamentos do Senhor. Quem sabe você está encontrando dificuldade em colocar em prática alguns desses conselhos da palavra de Deus. Então venha com o coração arrependido, confesse o teu pecado ao Senhor, Ele te perdoará, Ele te dará forças para que você coloque em prática a palavra dEle. Vamos chegar um pouquinho mais à frente, irmãos? Porque eu quero chamar aqui à frente também aqueles irmãos que de repente, por motivo de trabalho, tantos motivos, você não está vindo todos os dias, mas você quer vir aqui à frente, você quer vir aqui dizer para Deus: Deus, eu quero também participar dessa bênção, porque a bênção de Deus é para todos, amém? Se você quiser vir aqui à frente, você não está vindo todos os dias por algum motivo, mas você quer vir aqui orar e consagrar também a sua vida, o seu ano de 2024 ao Senhor. Ou você quer, quem sabe, atender o apelo da palavra de Deus que foi pregada nessa manhã e dizer para o Senhor: Senhor, estou falhando nisso, mas eu quero me arrepender, estou arrependido, Senhor, me ajuda, me restaura, me levanta, me cura, me sara.